Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui para todo o Brasil, para todo mundo, com mais uma palavra de Deus para os nossos corações. Como eu falei ontem, nós vamos falar hoje sobre o agravo e a ultraje ao Espírito Santo. Nesta oportunidade, já quero pedir para você compartilhar esta palavra com os seus amigos e com seus irmãos, com seus grupos. Vocês podem começar a compartilhar esta palavra. E Deus vai te abençoar grandemente. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. São 22 horas já e parece 40. Não me foge da memória, ali agora há pouco. E eu estou esperando você entrar comigo nesta live. Glória ao nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Aleluia. Nós queremos, já nessa oportunidade, ler uma palavra de Deus aqui no livro de Efésios. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Efésios, capítulo 3, Hebreus, capítulo de número 3, versículo 7 e o versículo 8. Hebreus, capítulo 7, capítulo 3, verso 7 e o versículo 8. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Glória a Deus. Aleluia. Nesta noite, eu quero trazer uma palavra direcionada ao coração de cada um de vocês. Glória a Deus. Que Deus possa abençoá-los e guardá-lo em segurança. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2020. E nesse exato momento nós estamos aqui para adorar o Senhor. O pecado do agravo e ultraje ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. A palavra agravo significa ofensa que se faz a alguém, injúria ou afronta. Ou seja, a pessoa que peca contra o Espírito Santo, ele está injuriando ao Espírito Santo, está afrontando ao Espírito Santo. Que está afrontando. Bendito é o nome do Senhor. Ultraje, a palavra ultraje, significa ofensa muito grave, afronta ou desacato. Glória a Deus. Na lei, desacatar um funcionário público na sua função é crime e tem punição de multa e prisões. Ok?
Na lei de Deus é pecado grave. Ok? Ultrajar o Espírito Santo é ofendê-lo muito gravemente. Ok? E afrontar ou desacatar ele. Já pensou? Quantas vezes nós já fizemos isso com o Espírito Santo? Afrontar o Espírito Santo? Achar que quem manda é nós? Achar que quem podemos somos nós? Glória ao nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Além dos motivos que entristecem o Espírito Santo, que nós já estudamos no texto anterior, as Escrituras registram outros pecados por ação e por omissão. Não que constitui agravo ao Espírito Santo, ao Espírito Divino, nosso guia e ajudador na luta pela conquista do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos meditar um pouco nesse texto, e aprender a evitá-lo para nunca privar da operação do Espírito Santo na nossa vida. Com muita atenção, quero que você considere essas palavras. Glória a Deus. Já chegou conosco aqui o irmão Alex Torre, que já está conosco. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude. E chegou agora há pouco para nos ajudar nessa transmissão. Você pode compartilhar aí com seus amigos esta palavra, que é pura e eficaz, que é como uma espada de 2 fios, que corta de um lado e do outro. Bendito é o Senhor para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Também acaba de chegar entre nós o irmão Rosivaldo da Costa Oliveira. Glória a Deus. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Também está conosco já a irmã Adileuza Moura. Irmã Adileuza Moura mora em Pedra Branca do Amapari. Como também o irmão Alex. Moram lá, são nossos amigos. Irmã Adileuza, uma mulher de Deus. Deus te abençoe, irmã Adileuza. Um abraço, irmão Jacó. Um abraço fraternal. Hoje é dia do amigo. E que Jesus Cristo sempre foi e será os nossos amigos, né? Glória a Deus. E que eu tenho saudade de vocês. Nunca mais eu pude ir aí. Mas nós estamos fazendo a obra de Deus aqui devagarzinho, ao vivo, fazendo essa live aqui já há alguns dias. Se você quiser assistir as outras pregações não, algumas palavras que eu tenho falado durante o mês passado e já esse mês, está lá no meu canal. Eu criei um canal no YouTube, Pastor Tomé Vale, Ministério da Última Hora. Você entra lá que você vai ver lá no meu canal as palavras que eu já preguei. Mas tem umas 22, 23 que eu comecei um dia desse. Deus vem me motivando, vem falando comigo através de sonho, de visões de noite. E eu cheguei à conclusão de que Deus estava querendo que eu fizesse isso, porque eu não posso ir para a igreja. A minha congregação está fechada, porque eu tenho 65, e aqui tem uma lei que de 65 e de 10 para baixo não pode estar na igreja. Está na linha de risco. Então nós não fomos, fechei a congregação e falei para Deus: e agora, Deus? Deus falou para mim: faz uma live, prega a minha palavra, ensina, mostra para o povo. Então eu estou fazendo em o nome de Jesus, ok? Então Deus abençoe a vocês, cada um de vocês. Aleluia. Glória a Deus. O que faz com que nós agravar o Espírito Santo de Deus e ultrajar? O que é que faz que nós podemos maltratar, glória a Deus, injuriar ou
afrontar. O que é que faz com que nós aconteça isso com nós? Aqui eu escrevi aqui, primeiro, a incredulidade. A incredulidade, ela é um pecado grave, ela é uma doença na vida do ser humano, principalmente dos cristãos. Okay? A incredulidade. Que mais poderia agravar a um pai íntegro do que o seu filho duvidar da veracidade de sua palavra? Assim, o Espírito Santo sente-se ofendido pelo fato de faltarmos, às vezes, com a confiança na palavra de Deus. A incredulidade pode separar-nos completamente de sua amável companhia. A incredulidade. Às vezes a gente não acredita, né? Deus está usando o irmão, a irmã, Deus está usando a criança, a adolescente, a irmã do ciclo de oração, o obreiro, pode ser ele jovem, adulto, já velho, e Deus está usando, nós temos aqui duvidando, será que é Deus, será que não é Deus, será que tal, e etc. Eu tenho o costume de dizer, na vida do homem opera 3 coisas que opera no homem. Nós temos que ter discernimento de espírito para nós conhecermos o que é que está operando. Eu sempre digo assim, o diabo, eu nunca dei lugar para ele me usar para falar as coisas na igreja. Se eu falo alguma coisa, ou é de mim mesmo, ou é do Espírito de Deus, ou da palavra de Deus. Porque eu não vou usar o púlpito para falar besteira. Okay? Assim como você, como outros, que é pregador do Evangelho. Glória ao nome do Senhor. A segunda coisa que faz com que nós agrave o Espírito Santo, com que nós maltrate o Espírito Santo, é a ingratidão. A ingratidão, ela é um pecado muito grave na vida do crente. Glória a Deus. Eu vou ler aqui para você a minha interpretação que eu escrevi. Nada mais pode agravar um amigo do que a ingratidão, pelos favores e benefícios prestados, a falta de reconhecimento para com Deus, por toda a sua amabilidade e eterna misericórdia, pode ofender ao Espírito Santo. A convicção desta triste verdade talvez tenha sido a razão deste cântico do salmista, no capítulo 103, verso 1 a 4. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Glória a Deus, porque ele era grato a Deus pelos benefícios que o Senhor tinha feito por ele. Aleluia. A minha alma te alegra, minha alma, seja grata a Deus pelos benefícios que ele tem feito por você. Okay? A terceira coisa que faz com que nós desagrade ao Espírito de Deus é a falta de oração. Falta de oração. A ausência da oração na vida do crente é um dos mais claros e evidentes motivos de deficiência em sua vida espiritual. Não orar significa evitar o contato com o Espírito Santo. O cristão que não ora parece dizer: Senhor, não preciso do teu auxílio, quando na realidade a ajuda de Deus em nossa vida é uma necessidade tão real quanto a alimentação diária. De fato, somos tão dependentes de Deus como dependemos do ar que respiramos para viver. Desconhecer isto e negligenciar a oração é de fato ofender o Espírito Santo.
Verdade. Ofendeu o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Se eu fosse vocês, colocava aquela luz aqui para mim. Glória ao Senhor nosso Deus. E tá meio escuro aqui, eu preciso. Aleluia. Bendito é o Senhor nosso Deus para sempre. A quarta, glória a Deus, a quarta coisa, o quarto pecado que faz com que nós ofenda o Espírito Santo é a falta de atenção às advertências do Espírito Santo. Advertência ao Espírito Santo. Ok? Toda vez o Espírito Santo está nos advertindo com algo e nós não temos dando atenção. A falta de atenção ao que o Espírito Santo fala conosco é um pecado grave. Ok? Glória ao nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Então, queridos, a falta de atenção às advertências do Espírito Santo é o quarto pecado que agrava o Espírito Santo de Deus. Ok? Jesus disse a respeito do Espírito Santo, em João 16:13: Ele vos guiará a toda a verdade e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia. As cartas às 7 igrejas da Ásia, nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, são todas assinaladas com esta advertência: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estas palavras eram o selo da advertência divina às igrejas, correspondente com a situação de cada uma. Cada igreja tinha lá os seus problemas, cada igreja tinha lá os seus motivos para Jesus adverti-la. Ok? Creio que enquanto vivermos, continuará viva em nós ou em nossa mente a impressão que vivemos quando visitamos as ruínas. Se nós pudéssemos visitar as ruínas daquelas cidades, né? Nós pudéssemos ir lá e ver e chamar a nossa atenção o que aconteceu com elas, especialmente as que receberam mais enérgica advertências. Das cidades há muito restam apenas ruínas, e das igrejas nada mais. Os 7 candeeiros que nos tempos apostólicos Deus acendeu naquela região estratégica do mundo apagaram-se e hoje dominam em proporções alarmantes as densas trevas da superstição islâmica, o que? Material e espiritualmente há só ruínas daquelas igrejas. Então, mas sempre tinha advertência: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Se você fosse ler comigo Jó 33, 14 a 22, nós vamos ver lá uma situação de quem agrava o Espírito Santo. Ele diz que Deus fala 1, 2 e 3 vezes e o homem não atenta para isso. Ok? Glória ao Senhor nosso Deus. Aleluia. E aí Deus faz cair um sono profundo nele e revela o seu querer e a sua vontade, mas o homem também não atenta. Até que um dia Deus se zanga e coloca ele na cama e ele fica lá sofrendo anos e anos.
na cama. Por quê? Porque ele agravou o Espírito Santo. Ele ofendeu o Espírito Santo, que está do lado dele todos os dias, 24 horas. O quê? Ele injuriou ou afrontou o Espírito Santo. E por isso o Espírito Santo se entristeceu, saiu de perto dele e deixou ele por conta própria. E hoje ele está numa situação difícil. Deixa eu ler para você, se vai dar tempo. Jó 33, 14. Vou ler para você aqui esse texto. Eu vou só ler, eu não vou comentar. Glória a Deus. Ok? Versículo 14. Antes Deus fala 1, 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então abre os ouvidos dos homens e ele sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem da soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é com dores castigado e com a incessante contenda dos ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetitível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não viam agora aparecem. Versículo 22. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz a morte. Mas eu vou ler o versículo 23. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele. Ele dirá: livra-o, que não desça à cova, já achei resgate. Glória a Deus. Para tudo isso existe uma solução. Glória a Deus. Aleluia. Uma solução. É só se arrepender, voltar-se para Deus, se reconciliar com Deus, pedir misericórdia a Deus, e Deus, mas precisa ter pelo menos um para dizer para o homem acerca do seu pecado, acerca da sua doença, acerca daquilo que está sofrendo. Tem que ter coragem para falar. E por causa disso, tem muita gente nos hospitais, tem muita gente nas cadeiras de rodas, tem muita gente que não cessa de tomar remédio, dia e noite, caixas e caixas de remédio, e nunca fica curado. Ok? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus. Tem uma desatenção, não dar atenção à voz do Espírito Santo, ok? É um pecado grave. E lá em João, capítulo 16, verso 13, Jesus disse a respeito do Espírito Santo: ele vos guiará a toda a verdade, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ok? Glória a Deus. E as coisas que hão de vir está aqui no Jó 33, 14 a 22. Glória ao nome do Senhor. Então, certa atitude e modos de proceder não constitui mero desagrado ao Espírito de Deus. Vão além disso. A impureza em que um servo de Deus se envolve, desprezando conscientemente a voz do Espírito Santo, significa ultraje. O que é ultraje? Ultraje significa ofensa muito grave, afronta ou desacato.
Olha que coisa, né? Eu vou ler de novo para você entender melhor. Aleluia. Certa atitude de modo de proceder não constitui mero desagrado ao Espírito de Deus. Vão além disto. A impureza em que um servo de Deus se envolve, desfazendo conscientemente a voz do Espírito Santo, significa ultraje. Ou seja, significa o quê? Ultraje. Que é ofensa, ofendeu o Espírito Santo, muito grave, e por isso ele se entristeceu. Afrontou o Espírito Santo ou desacatou o Espírito de Deus. O quê? Tem aqui uma advertência. Nem a mais alta posição, olha que coisa linda aqui. O quinto pecado que agrava o Espírito Santo é a desobediência às ordens de Deus. A desobediência às ordens de Deus. Para você ver que nem mesmo a mais alta posição do homem o isenta da responsabilidade de obedecer a Deus. 1 Samuel capítulo 15 nos conta uma história muito linda do rei Saul. Saul fez-se surdo às ordens dadas por Deus, através do profeta Samuel. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado? Vem, enviar-te-ei a Jessé, porque dentre os seus filhos me provide um rei. 1 Samuel 16, 1 e 2. Mais adiante nós podemos ler: tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Glória a Deus. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Ok? Está lá em 1 Samuel 16, 13 e 14. Que diferença, a que ponto pode chegar o homem que ofende o Espírito Santo por atos de desobediência? Até que ponto? Ok? E que diferença faz aquele que faz a vontade de Deus, que ouve a voz de Deus e faz e cumpre, daqueles que desobedecem? Aleluia. Saul era o rei. Saul era o rei, era o homem mais bonito que tinha na época. Deus escolheu ele para rei, porque o povo pediu um rei. Aleluia. Mas por ele ser o rei, ser rico, ter o poder na mão, poder de tirar e de botar, ele achou que ele poderia desobedecer a Deus e não acontecia nada, porque Deus tinha escolhido ele. Quantas pessoas também não pensam assim: não, eu sou escolhido de Deus e eu posso fazer o que eu quero, que não vai ter nenhum problema. Vai ter sim. Porque eu também sou um escolhido de Deus. Eu não era filho de profeta e nem profeta, nem pregador do evangelho, nem nada. Eu era taxista. E Deus me tirou de trás do volante do táxi. Glória a Deus. E disse assim: você como taxista não pode fazer a minha obra. Quem já trabalhou como taxista sabe disso. A vida do taxista é uma vida tranquila. Ok? E eu teve que sair de lá. Deus me tirou de lá e me colocou para pregar a sua palavra, para fazer o seu trabalho. Glória ao nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O sexto pecado que ofende e que agrava e que entristece e que desacata o Espírito de Deus
se chama-se paixões carnais e atos pecaminosos. Isso aqui é forte, irmão. Aleluia. Essa palavra aqui é forte. Glória ao Senhor nosso Deus. E eu orando a Deus, Senhor, mas eu tenho que falar isso aqui mesmo. Se é, precisa falar isso aí mesmo. Então me ajude aí, compartilhe aí. Glória ao Senhor. Do ponto de vista espiritual, a força de qualquer homem depende exclusivamente do Espírito Santo. Glória a Deus. Independentemente de qualquer coisa, o homem precisa do Espírito Santo na sua vida para ele poder reagir. Verdade. Sansão não era um homem agigantado, como pensam alguns. Conseguiu grandes vitórias todas as vezes que o Espírito do Senhor se apossou dele poderosamente. A gente pode ver, e nós lemos na última referência, que esta é a última declaração de que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Está lá em Juízes 14, 6, 19, 15 e 14. Vou ler essa história. É muito linda essa história de Sansão. Glória a Deus. E que eu tomo para a base da minha vida espiritual, do meu ministério. Okay? Então ele não era esse homão já gigantado como alguém pensa que ele era, porque ele era forte. Ele era agigantado no poder de Deus. Ok? Então, queridos, o Espírito do Senhor se apossou dele pela última vez. Isto aconteceu 3 vezes. Daí por diante, Sansão passou a ceder às suas paixões carnais. Algumas vezes ainda se mostrou extraordinariamente forte. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio de estopa chamuscado. Quebrou as cordas novas, como se fosse um fio. Arrancou o pino e a urdidura da teia. Ainda triunfou 3 vezes, mesmo estando em pecado, mesmo estando mentindo, mesmo fazendo coisas erradas. Deus ainda usou ele por 3 vezes para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Mas chegou o dia em que o Senhor deu um basta, disse: chega, se eu for te usar mais daqui para frente, você vai para o inferno. Eu vou falar bem claro. Então eu vou lhe cortar bem aqui, que é para você pagar um pouco e te levar para a glória. Aleluia. Que a promessa de Deus na nossa vida, ela se cumpre. Por quê? Ainda tinha amparo, ou seja, ainda triunfou 3 vezes, mesmo quando em pecado e mentindo. Ainda tinha amparo na longanimidade de Deus. No entanto, já revelava o declínio de sua vida espiritual. Na sua tentativa de enganar Dalila, em todas as ocasiões, como triste revelação da fraqueza do homem natural a qualquer dos pretextos apresentados. Ele acrescentava dizendo assim: serei como qualquer outro homem. Com verdade, poderia dizer, pecando, violando o pacto divino, ficarei privado da operação poderosa.
do Espírito Santo. E serei como qualquer outro homem. Ele sabia disso, mas a vontade de pecar, a vontade de desobedecer, a vontade das coisas materiais, dos desejos profanos, ele fazia que nada era nada. O quê? Mas, aleluia, Glória a Deus. com verdade poderia dizer: o Espírito Santo, e serei como qualquer outro homem. Isto aconteceu. Que tristeza, irmãos. Que triste declaração essa de Sansão. Ele profetizou sobre a própria vida dele. Tendo despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Aí, no capítulo 16, verso 20, o versículo 20 do capítulo que nós temos lendo, diz assim: porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Ele em pecado, mentindo, em adultério, fornicação, prostituição, mas Deus ainda usou ele 3 vezes. Glória a Deus. Quando Deus viu que ele ia se acostumar com aquilo, Deus pegou ele. Como tem acontecido com muitas pessoas. Aconteceu comigo também. Para não nos levar, para não deixar nós ir para o inferno. Deus nos pune. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Para todos, Senhor. Aí ele disse assim: não, eu vou deitar aqui, mas eu contei o segredo para Dalila, mas de qualquer maneira eu serei como das outras vezes. Ainda vou conseguir me livrar dos filisteus. Aí o verso 20 diz: porque ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se afastado dele. Que tristeza, irmãos, é quando o homem perde a graça de Deus. Quando o Espírito do Senhor se afasta do homem, esse homem fica servindo de um palhaço para os pecadores. Os pecadores zombam dele, criticam dele. Por quê? E ele não tem moral e nem autoridade para repreender. Porque ele sabe do que está acontecendo. Foi o que aconteceu com Sansão. Ok? Sansão acordou do seu sono tarde demais. Os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze. 16, 21. Gaza significa fortaleza. Estava cego e amarrado com 2 cadeias de bronze na fortaleza do inimigo. Agora medite, irmãos, como é triste, aleluia, como é triste ofender o Espírito Santo. Verdade. Satisfazer as paixões carnais, pecar conscientemente, é ultrajar ao Espírito da graça. Glória a Deus. Ultrajar. Glória ao nome do Senhor. Ultraje quer dizer ofensa muito grave, afronta ou desacato. Ou seja, com todos aqueles pecados que eles gostavam de fazer, de pecar, ele desacatou o Espírito Santo, querendo dizer assim: eu não preciso de ti, eu tenho força suficiente para me livrar dos filisteus. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se afastado dele. Porque mesmo em pecado, ele estava gostando, porque Deus usava ele. Ainda usou ele 3 vezes. Então ele se acostumou.
Você não tem nenhum problema, eu estou em pecado, mas Deus me ama, eu sou escolhido de Deus e eu posso fazer isso aqui. Porque você não sabe que o Espírito de Deus também já saiu de você. E quando o Espírito de Deus sai do homem, se afasta do homem, ele se transforma num palhaço. Os filisteus cegaram os olhos de Sansão, levaram ele para moer num engenho que era 12 juntas de bois para puxar o engenho, e Sansão sozinho puxava, e o povo batendo nele e rindo da cara dele, debochando dele. Não é tu que é o forçudo, não é tu que é o bambambam, não é tu que é o santo? Cadê? Cadê tua força, Sansão? Ei! Gritando e zombando dele, ele preso, amarrado com 2 cadeias na fortaleza do inimigo. Não tirou, Deus não tirou a vida dele, não deixou tirar a vida dele, para ele sentir na pele o quanto é bom desgostar, ofender, o quê? Desacatar, afrontar o Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o Senhor para todo o sempre. Aleluia. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que Deus nos dê sabedoria, entendimento, para nós não pecar contra o Espírito Santo de Deus. Verdade. Não ofender a Ele gravemente, não afrontar o Espírito Santo com pecado miserável. Verdade. Que nós não venha desacatar o Espírito de Deus na sua função, no seu trabalho. O trabalho dele é nos advertir, é nos ensinar, é nos dar força, é nos proteger, é nos usar nós para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. E quando nós deixamos de fazer esse tipo de coisa e vamos fazer a nossa própria vontade, e a gente tem aquela prática de pregar, tem aquela prática de orar, e a gente continua fazendo, mesmo no pecado, continua fazendo, e Deus fazendo a obra, porque nós estamos falando a palavra, nós estamos falando a verdade. Mesmo nós não sendo a verdade, mesmo a verdade não estando em nós, mas nós estamos falando a verdade. E Deus tem compromisso com a palavra dele, não com nós. Mas vai chegar o dia em que Deus vai chamar para prestar conta, dizer: ei, já chega, eu te dei asa, eu te soltei a corda, e agora eu vou ter que te puxar para cá. Aí Deus começa a colher a corda, ok? Aí vai lá no livro de Jó 33, está lá. Deus fala uma vez, fala 2 vezes, leva ele na igreja, usa alguém para falar, manda alguém na casa dele e não acredita. Faz cair um sono profundo sobre ele, ele começa a sonhar, Deus começa a revelar para ele o oculto e o escondido, mesmo assim ele não acredita. Aí Deus diz assim: ah é? Então peraí, pega ele e coloca na cama. Fica magro, tira a vontade de comer e vai aparecendo os ossos. Era gordão e está lá na cama, só osso, só a pele acima do osso. Porque não come, se não comer, emagrece. Verdade. Não é verdade? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então que isso não venha acontecer com nós, Em nome de Jesus, meu Deus. porque nós temos já o exemplo disso. E que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, nos dar graça suficiente para vencer os obstáculos. Glória a Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê força, que Deus nos dê sabedoria, entendimento, para que nós possamos não rejeitar o Espírito Santo, Verdade. Glória a Deus. para que nós possamos atender a sua voz e que Ele sempre esteja do nosso lado para nos ajudar, Bendito seja Deus. para nos advertir, ok? Se você quiser assistir a minha palestra, você vai lá no meu canal, deixe seu link lá, seu like. Agora o povo aprendeu a falar inglês, que isso é falar inglês. Like, que é inglês, quer dizer link, né? Português link, em inglês like, né? Então eu falo link porque sou brasileiro, ok? Então que Deus possa nos encher da sua graça e do seu poder.
Pai celeste de misericórdia, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos por esses momentos que temos passado aqui na tua presença. Que o Senhor venha nos abençoar de uma maneira especial. Que o Senhor venha falar no coração daqueles que vão assistir amanhã ou depois esta palavra. Que o Senhor possa falar no coração e que o Senhor venha nos ajudar a entender as tuas maravilhas. Ajuda-nos em tudo, Senhor, fica conosco. Dá-nos uma noite de paz e nos revela o teu querer e a tua vontade. Em o nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Deus te abençoe.